Olá, pessoal! A aula de hoje a gente vai falar sobre interseção de intervalos. Antes da gente falar sobre essa operação, vamos relembrar um pouquinho da notação de intervalo, né? A gente tem três formas de representar um intervalo. Através da notação de intervalo, que é usando colchetes, notação de conjunto e notação de reta. Lembrando que quando a gente está trabalhando da notação de intervalos, ou seja, colchetes, quando o colchete está virado para dentro, significa que o extremo está sendo incluído no intervalo. Quando o colchete está virado para fora, significa que o extremo não está incluído no intervalo. Então, como que a gente faz para escrever essa notação de intervalo em forma de conjunto? Como é um intervalo de números reais, então a primeira informação que a gente tem que sempre colocar no conjunto é x pertencente aos reais. Aí o x ele vai estar entre quem? O menos 1 e o 6. Por que no menos 1 a gente tem esse tracinho e no 6 não? Porque no menos 1 eu estou incluindo o menos 1, então eu coloco o tracinho de igual. No 6 eu não estou incluindo o 6, então fica sem o tracinho do igual, fica apenas menor que 6. Na notação de reta, a gente usa os extremos, as bolinhas e o rabisco no meio. Então eu coloco os extremos. Como o menos 1 pertence ao intervalo, então eu vou colocar a bolinha cheia. Como o 6 não pertence ao intervalo, eu coloco a bolinha vazia. E o rabisquinho aqui no meio para poder lembrar que todos os números reais entre menos 1 e 6 pertencem àquele intervalo. Esse segundo exemplo aqui, a gente tem o quê? Menos infinito até o 6 com o colchete virado para fora. O que significa isso? Que eu estou pegando todos os números menores que 6 e não estou incluindo 6 porque o colchete está virado para fora. Então, na notação de conjuntos fica o quê? X pertence aos reais, tal que x é menor que 6. Na notação de reta, eu vou colocar bolinha aberta no 6, bolinha vazia, e o rabisquinho para a esquerda para identificar que eu estou pegando todos os números menores que 6. Agora que a gente relembrou essa parte de intervalo, vamos à interseção. Eu quero determinar a interseção entre o intervalo menos 2 a 4, aberto no menos 2 e aberto no 4, e 2 e 6, fechado no 2, fechado no 6. Então, a gente vai utilizar a notação de reta para poder fazer essa interseção. Primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar o primeiro intervalo e vou representar ele na reta. Como o menos 2 está com o colchete para fora, coloco a bolinha aberta, e o 4 também está com o colchete para fora, coloco também a bolinha aberta ou vazia. A gente só tem que ter um pouco mais de atenção na hora de representar o segundo intervalo, de forma que esteja coerente com o intervalo de cima. Quando eu for colocar o 2 aqui na reta, eu tenho que ter atenção aqui, que o 2 ele está entre o menos 2 e o 4. Então, eu não posso simplesmente colocar o 2 aqui, tá? Então, eu vou colocar o 2 entre o menos 2 e 4 nessa reta de baixo, porque é um outro intervalo, tá? Só que com a bolinha fechada, porque eu estou incluindo o 2. Quando eu for colocar o 6, eu vou colocar o 6 depois do 4 também com a bolinha fechada. Representei o segundo intervalo, agora eu vou determinar a interseção. Assim como na interseção de conjuntos, que a gente já viu antes, a interseção de intervalo também eu vou pegar o que tem em comum entre os dois intervalos. Então, inicialmente, o que tem em comum? Aqui a gente consegue identificar com esse tracejado. Então, ele vai começar onde a parte em comum? Onde vai começar a parte em comum? No 2, com a bolinha fechada. E vai até onde a parte em comum? Até o 4, porque depois do 4 não tem mais pedaço em comum. Na hora que eu for colocar a bolinha aqui, eu vou colocar ela aberta ou fechada. Aí eu tenho que prestar atenção, né? No intervalo de cima, a bolinha está aberta. Então, não posso colocar a bolinha fechada aqui, porque se eu coloco a bolinha fechada aqui, significa que o 4 também pertence ao primeiro intervalo. Só que o 4 ele não pertence ao primeiro intervalo, ele é apenas o extremo do primeiro intervalo. Então, eu coloco aqui a bolinha aberta. E aqui eu marquei a interseção dos dois intervalos. Então, como que vai ser a interseção? Vai ser um intervalo fechado no 2 e aberto no 4. Ok? Vamos para o segundo exemplo. Mesma coisa que no primeiro. Vou representar o primeiro intervalo na primeira reta e depois vou representar o segundo intervalo na segunda reta, tendo sempre atenção na hora de colocar os extremos.
Representei. Vou ver o que tem em comum entre os dois intervalos. A única coisa que tem em comum entre os dois intervalos é esse extremo 4 aqui. Ou seja, a interseção entre esses dois intervalos foi formada apenas pelo elemento 4. Então, vou representar aqui a interseção do intervalo menos 2 até 4, fechado no 4 e aberto no menos 2. Interseção com 4 e mais infinita é apenas o elemento 4. Terceiro exemplo. Representei o primeiro intervalo, representei o segundo intervalo. Agora, qual é a interseção? Observe que entre os dois intervalos não tem nenhuma parte em comum. Se não tem nenhuma parte em comum, significa que não tem nenhum elemento em comum entre os dois intervalos. E como a gente representa quando não tem nenhum elemento? Significa que o conjunto da interseção ele vai ser vazio. Então, nesse caso, a interseção entre esses dois intervalos ela é vazia. Ok? Por hoje é só. Vejo vocês na próxima aula.